Liturgia diária. Domingo da Páscoa. Primeira leitura. Atos capítulo 10, versículos 34a e 37 a 43. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 117. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Casa de Israel, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Segunda leitura. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João capítulo 20, versículos 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolados no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual
ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz Páscoa para todos! Estamos aqui com Antônio Santoro para falar com a gente sobre as leituras deste domingo de Páscoa. Oi, pessoal! Oi, Sônia, tudo bem? Gente, muito obrigado por vocês estarem mais uma vez aqui nos acompanhando no nosso programa Conversando sobre a Palavra. E hoje eu gostaria de dar as boas-vindas de uma forma especial para aquelas pessoas que estão nos conhecendo hoje, que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos ao Vox Católica. O nosso canal, gente, ele tem como objetivo levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas e sempre de forma acessível, numa linguagem simples, numa linguagem que todos possam compreender e replicar para outras pessoas. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu espero que vocês gostem do nosso canal, que vocês se inscrevam e que vocês, gostando, compartilhem o nosso trabalho nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, nos grupos da igreja, com a família, com os amigos, enfim, com todos aqueles que vocês acham que também vão gostar desse nosso trabalho. E pessoal, enfim, nós chegamos ao grande dia de todo cristão, o dia da maior festa de toda a cristandade, que é o dia mais importante, o dia mais alegre para todos aqueles que acreditam em Jesus, que professam Jesus como Senhor das suas vidas. Nós chegamos no dia da festa da Páscoa, a festa em que comemoramos a vitória da vida sobre a morte através da ressurreição de Jesus. Mas antes de entrar no comentário das nossas leituras, eu quero fazer um pequeno comentário sobre a Páscoa em si, sobre as suas origens, sobre o seu significado e como nós entendemos a Páscoa nos dias de hoje. Nem sempre a Páscoa teve o significado que ela tem hoje para nós. A Páscoa ela já era comemorada pelos judeus antes de Jesus. Mas se Jesus ressuscitou e essa é a Páscoa, como é que ela era comemorada antes de Jesus? É porque os judeus tinham a sua própria Páscoa. Para eles havia um significado diferente do que há para nós. Existia o significado da passagem. O termo hebraico, utilizado para se referir à Páscoa é Pessá. Esse termo ele tem um significado exatamente de passagem ou de travessia. E na religião judaica, a festa da Páscoa ela está relacionada à saída do povo judeu do Egito. Eles foram, naquele tempo, liderados por Moisés e atravessaram as águas do Mar Vermelho, em direção à terra prometida a eles por Deus, depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito. O termo Páscoa, passagem, também é relacionado especificamente a uma das 10 pragas que caíram sobre o Egito após o faraó ter se negado a libertar o povo de forma pacífica. Nessa praga especificamente, como é descrita no livro do Êxodo, o anjo exterminador de Deus ele passou pelo Egito, levando com ele todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó. Entretanto, os judeus que tinham marcado as portas das suas casas com o sangue do cordeiro, um cordeiro sem nenhum defeito, conforme a descrição que existe naquele mesmo livro, esses judeus, essas famílias foram poupadas. Já nós, que somos cristãos, nós não somos judeus, nós reconhecemos em Jesus o Cordeiro Pascal que nos liberta, o Cordeiro de Deus sem pecado, que foi morto para nos salvar e nos libertar da escravidão do pecado. Jesus realizou a nova Páscoa, fazendo exatamente a passagem da morte para a vida, 3 dias depois de ter sido morto na cruz. Gente, a Páscoa do nosso tempo, ela possui também alguns outros símbolos que a gente conhece pela prática e que são oriundos de outras tradições. Por exemplo,
O coelho e o ovo são os melhores exemplos disso. O coelho é um animal de uma fertilidade muito grande. E isso, numa época em que a vida era muito difícil, trazia sempre uma esperança de multiplicação e de renovação. O coelho era um dos primeiros animais que surgia no final daqueles invernos tão rigorosos, o que por si só já era um símbolo de que o pior havia passado. Já o ovo sempre foi sinal de vida nova, de nascimento. Na antiguidade, era muito comum as pessoas presentearem umas às outras com os ovos, que eram cozidos e pintados, de forma bem colorida. Isso também acontecia quando se iniciava a primavera. Com o tempo, e como grande parte das nossas tradições vem de culturas europeias, esses dois símbolos acabaram sendo incorporados na nossa Páscoa pelos cristãos. Mas, pessoal, infelizmente, isso acabou tendo consequências bem ruins para a gente. Cada dia mais, esses símbolos acabam ocupando um espaço maior na comemoração da nossa Páscoa. E por trás deles existem interesses poderosos da indústria de chocolates e do comércio em geral. A nossa cultura, ela vai aos poucos afastando o real significado da nossa Páscoa, que é exatamente a festa da ressurreição de Cristo. A nossa cultura faz com que a gente tenha apenas uma festa que é meramente comercial, uma festa que beira o paganismo, onde a gente celebra apenas um evento de venda de comidas e de chocolates. Se vocês prestarem atenção, pelo menos, é assim nas grandes cidades. Logo após o carnaval, a gente vê as grandes lojas já começando a abarrotar as suas prateleiras de ovos de Páscoa. Ou seja, elas transformam a Quaresma, que devia ser um período de maior recolhimento, de preparação espiritual, quase num grande feirão, onde o único sentido é a gente aproveitar as melhores oportunidades para comprar chocolates, para a gente poder celebrar a Páscoa que se aproxima. Sinceramente, pessoal, essa nunca deve ser a nossa Páscoa. Chocolate é uma delícia, não tenho a menor dúvida disso. Eu adoro chocolate. Mas chocolate tem um ano todo. Não faz sentido para um cristão transformar a maior festa da igreja num evento onde a coisa mais importante é comprar e distribuir chocolate. Ou fazer de um dia como a Sexta-feira Santa, por exemplo, em que a nossa igreja nos pede jejum e abstinência, fazer da Sexta-feira Santa um dia para comer uma ceia regada a bacalhau com azeite, para peixes gordos, que na verdade, nada mais é do que um jeito que as pessoas arranjaram de driblar a restrição do consumo de carne. Não tem nenhum jejum e nenhuma penitência, nenhuma abstinência nisso. Chocolate, bacalhau e outras iguarias são uma delícia e podem ser consumidos por todos nós com muito prazer e com muita naturalidade. Mas a gente precisa ter atenção à nossa fé. A gente precisa ter atenção ao verdadeiro sentido da Páscoa. A Semana Santa e a Páscoa, principalmente, são festas de significado espiritual. São datas que devem ser vividas, sobretudo, pela interioridade do nosso espírito e não pelo nosso estômago. A gente não pode se deixar levar por esse espírito mundano que reduz tudo a festas que são meramente comerciais, que são eventos gastronômicos. A gente precisa saber viver uma espiritualidade mais preparada nesses grandes eventos do calendário cristão. Comemore a Páscoa, celebre com a sua família, faça um grande almoço, mas não deixe nunca se perder o real motivo da comemoração. Não se esqueça nunca do que se está verdadeiramente sendo celebrado. Então vamos às leituras? A nossa primeira leitura de hoje ela é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, pessoal, é o segundo livro do Novo Testamento escrito pelo evangelista Lucas. Nesse trecho que a gente leu hoje, a gente vê um discurso inflamado de Pedro. Aquele mesmo Pedro, que amedrontado depois da prisão de Jesus, tinha negado Jesus por 3 vezes.
Pedro discursa de maneira incisiva a respeito da pessoa de Jesus, testemunhando os fatos que havia presenciado durante a sua caminhada junto com ele. Ele diz que Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. E Pedro ainda fala claramente sobre a morte de Jesus na cruz e testemunha publicamente que ele havia ressuscitado dos mortos. E logo após, a gente vê, de onde veio essa coragem de Pedro. E não somente de Pedro, mas de todos aqueles apóstolos que, como ele, logo depois da crucificação de Jesus, estavam trancados em casa, morrendo de medo de serem perseguidos, de serem presos e mortos também, da mesma maneira que tinha acontecido com Jesus. Pedro diz que, abre aspas, Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Gente, foi a manifestação de Jesus ressuscitado para aqueles apóstolos que se encontravam escondidos, como covardes, que transformou o entendimento deles, que deu coragem a eles e permitiu que eles compreendessem plenamente o que significava ressuscitar dos mortos. A morte de Jesus havia soado para eles como uma derrota, como se tudo que eles tivessem vivido ao lado do Mestre tivesse acabado. Com a manifestação pessoal, presencial de Jesus ressuscitado, diante deles, foi como se eles tivessem compreendido que a missão havia apenas começado. Os apóstolos começaram a compreender que após terem, durante a sua caminhada ao lado de Jesus, durante todo o percurso da vida pública de Jesus, que eles tiveram o privilégio de acompanhar, depois de eles terem aderido livremente à proposta libertadora e salvadora de Jesus, o seu destino final também seria a ressurreição para uma vida plena, para a vida eterna, ao lado do Mestre ressuscitado. A presença viva do Mestre ressuscitado diante deles lhes garantia isso. No entanto, também compreenderam que para chegarem a essa condição no futuro, as suas vidas deveriam ser vividas em consonância com essa mesma proposta libertadora e salvadora, da qual agora eles seriam os porta-vozes oficiais, incumbidos pelo próprio Jesus, que lhes ordenou que pregassem o Evangelho a toda criatura. Eles compreenderam que era através deles que a mensagem de Jesus deveria chegar a todos, inclusive fora do ambiente de Jerusalém, fora do ambiente local, próximo dos locais onde eles viviam. A proposta de salvação de Jesus, gente, é universal e é destinada a todos os povos da terra. Para mim, gente, esse é um dos maiores testemunhos da ressurreição de Jesus, um dos que mais me toca, ao lado da conversão de São Paulo. Nesse caso particular de hoje, a gente vê como aqueles homens que antes foram seguidores fiéis de Jesus, enquanto ele estava vivo nesse mundo, saíram de uma situação de pavor, de acovardamento após a sua morte na cruz, para se tornarem pregadores vigorosos, corajosos, no meio do mesmo povo que havia condenado Jesus à morte. Somente a presença viva de Jesus ressuscitado no meio deles podia garantir uma mudança tão grande na atitude de vida deles. E a gente, animados por esse grande testemunho, com a mesma coragem dos apóstolos, também devemos enfrentar o nosso mundo e enfrentar as dificuldades que ele nos apresenta, com a serenidade da nossa fé em Jesus ressuscitado. A gente não deve nunca se deixar dominar pelo medo diante de alguma situação em que a nossa adesão ao projeto salvador de Cristo for posta à prova. Porque agindo dessa maneira, nós seremos semelhantes àqueles que, depois de acovardados e amedrontados, tiveram plena consciência
de que era através da continuidade da propagação desse projeto que o mundo poderia ir ao encontro da vida plena ao lado de Jesus. Pensemos e reflitamos um pouco nisso. Na segunda leitura de hoje, nós vemos um trecho retirado da carta de São Paulo aos Colossenses. Nesse trecho, pessoal, Paulo chama a atenção dos cristãos de Colossos para que eles coloquem a centralidade das suas vidas direcionadas para a figura de Cristo ressuscitado. É nele e para ele que as vidas devem se dirigir. Paulo diz que devemos nos esforçar para alcançar as coisas do alto. E como conseguiremos fazer isso, gente? Como conseguiremos alcançar essas coisas do alto? Eu gosto sempre de lembrar o teor de uma oração que a gente costuma rezar em algumas celebrações e que diz, mais ou menos assim: Senhor, dai-nos a graça de caminhar com sabedoria entre as coisas que passam, de modo que possamos abraçar as que não passam. Então, como a gente sempre frisa aqui nos nossos programas, isso não significa que o cristão precisa virar as costas para tudo aquilo que Deus deu de oportunidade nesse mundo, abrindo mão de todos os recursos que nós temos aqui. Não é isso. O que a gente não pode é perder o foco das nossas vidas. Como também o apóstolo Paulo já nos disse em uma leitura de um domingo anterior, a gente precisa focar a nossa vida na nossa linha de chegada, que é Cristo ressuscitado. É para lá que a gente deve caminhar. É para lá que a gente precisa direcionar tudo aquilo que a vida nos oferece, para que a gente possa realizar nesse mundo uma caminhada condizente com a proposta de vida que Cristo nos faz. O grande erro é quando a gente faz das coisas passageiras, daquelas que deveriam ser os meios para a gente caminhar com dignidade nessa vida, e das quais a gente precisa se utilizar para tornar mais digna a nossa caminhada no nosso mundo e também a caminhada dos nossos irmãos. O grande erro é quando esses meios se tornam a finalidade das nossas próprias vidas. Percebem a diferença? Quando a gente faz isso, a gente desvia a nossa rota, a gente perde o foco em Jesus, naquele que Paulo diz na leitura de hoje que está sentado à direita de Deus, para o qual a gente deve caminhar. A gente passa a fazer exatamente o contrário do que nos aconselha Paulo. A gente passa a viver com o foco nas coisas terrestres e não nas coisas celestes. E quando o nosso foco está nesse mundo, é sinal de que a gente não aprendeu nada. Quando a gente passa a caminhar pelas coisas que passam, não com o foco de alcançar as que não passam, a gente não entendeu nada. Quando a gente age não com o foco de utilizar as coisas desse mundo para que elas auxiliem a nossa caminhada e a caminhada nos nossos irmãos, que não têm disponíveis tantas vezes para si as oportunidades que a vida nos deu. Quando a gente não usa as coisas desse mundo com essa finalidade, a gente não entendeu nada. A gente precisa caminhar de forma a querer ficar abraçados às coisas do alto e não às coisas desse mundo. As coisas desse mundo são temporárias, são para nós usarmos, mas não são eternas. A gente não deve colocar o nosso tesouro sobre um local que um dia a traça vai roer e a ferrugem vai romper. É somente a certeza da ressurreição de Cristo que deu sentido à pregação de todos os apóstolos, que, como a gente viu no comentário lá da primeira leitura, estavam tão amedrontados, escondidos, desesperançados. A gente precisa dar sentido à nossa existência nesse mundo, para que a gente possa caminhar com sabedoria, se utilizando desses recursos tão belos que Deus criou e que o mundo nos oferece, mas não com foco para uma vida passageira, para uma vida finita, mas com foco voltado para aquele que nos garante a vida eterna,
mediante a nossa adesão voluntária à sua proposta de amor. E, gente, a adesão voluntária é a mesma adesão que Jesus teve ao plano salvífico do Pai e que fez com que Ele viesse a esse mundo e nos amasse com um amor sincero e infinito. É dessa forma que a gente precisa viver. No Evangelho de hoje, a gente vê o relato da cena da ressurreição de Jesus narrado pelo evangelista João. Percebam que a primeira frase, numa primeira interpretação, ela tem um significado temporal, cronológico. Ela quer nos situar no dia exato em que o fato aconteceu, no primeiro dia da semana. Mas a gente precisa olhar para essa frase, gente, também com um sentido teológico, também com um significado que quer nos dizer alguma coisa a mais. O primeiro dia da semana não significava apenas a indicação de um dia específico, mas também era a indicação do início de uma nova era, de um novo tempo, de um novo ciclo. Começava para todas as pessoas a nova Páscoa, a Páscoa definitiva, através da qual Jesus venceu a morte e abriu para todas as pessoas as portas da vida eterna. Era o primeiro dia dessa nova semana, desse novo tempo. Aqui, gente, começa para a humanidade o tempo do homem novo, que foi inaugurado por Jesus. A ressurreição de Jesus para nós deve ser entendida no mesmo sentido da vida que ele viveu e dos exemplos que ele deixou para a gente. Ela é apenas a parte final do grande projeto do Pai para nós. Foi através da vida que Jesus viveu e dos exemplos que ele nos deixou que foi construído o caminho que nós também devemos trilhar nas nossas vidas, para a gente também poder ressuscitar com ele. A nossa garantia de ressurreição e de vida plena também vai passar pela medida com que nós enxergarmos e amarmos o nosso próximo durante a nossa caminhada nessa vida. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Será que nós temos consciência disso? Será que a gente está disposto? Será que a gente tem o nosso coração sincero, disposto a amar os nossos irmãos, tentando seguir o exemplo que Jesus nos deixou? Para muitas pessoas, gente, a doação das nossas vidas em forma de amor aos nossos irmãos, ao invés de aproveitarmos ao máximo o que a gente pode desse tempo que a gente tem nesse mundo, é um sinal de infelicidade, de insucesso, de fracasso. Para esse mundo, nós devemos viver a nossa vida com a máxima intensidade possível, de maneira a conseguir retirar dela o maior número de coisas que nós formos capazes. E será isso que nos gerará felicidade. Essa é a lógica humana, a lógica da cultura do nosso mundo. Mas nós, como cristãos, precisamos ter bem claro que a gente caminha nesse mundo de forma passageira, que a nossa felicidade não está por aqui. A gente precisa ter em mente que o nosso foco está em outro lugar, está no alto, está em Cristo e em Cristo ressuscitado. Tudo que a vida nos proporciona deve ser usado, mas não de forma egoísta, de forma que a gente possa extrair até a última gota de satisfação. Não foi esse o ensinamento de Cristo. Se a gente quiser ressuscitar com Ele, a gente precisa fazer o possível para viver a vida de acordo com o que Ele nos ensinou. A gente precisa amar, ou pelo menos tentar amar, da maneira como Ele nos ensinou. Só assim a gente vai viver uma vida com sentido real, infinito, focado no alto, focado na ressurreição, focado na eternidade, nas coisas eternas. Pessoal, que a ressurreição de Cristo que a gente celebra em especial nesse dia de hoje, mas que precisa ser celebrada durante toda a nossa vida, que ela seja fonte de ânimo para qualquer desânimo, que ela possa nos iluminar, nos fortalecer, nos capacitar, nos estimular a focar as nossas vidas nas verdadeiras alegrias, para que a gente possa extrair desse mundo, de maneira sensata,
tudo aquilo que possa nos levar a caminhar com dignidade e tranquilidade entre as coisas que passam, para que um dia a gente possa alcançar também as que não passam. Feliz Páscoa para cada um de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Mais uma vez, uma feliz Páscoa para toda a sua família e que Deus abençoe a todos.